Basílio, esqueci minha chave lá, cara. Ela vai deixar ali pra mim. Pessoal, estamos ao vivo aqui. Você quer pegar lá? Não tá lá ainda. Ô, Bob, como é que nós estamos aí? Galera, estamos ao vivo aqui, né, hoje, voltando ao vivo com o programa Esporte Cidade com o Basílio Fonseca. Mais um? Na Rádio Alvorada FM. Primeiro programa de 2023, recebendo o secretário de esporte, Juan Santos, e o diretor Leandro, nosso diretor de esporte. Leandro, né, diretor de esporte. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Alvorada FM 105,9. Estamos iniciando mais um programa Esporte Cidade com Basílio Fonseca. O primeiro programa de 2023, depois de umas férias prolongadas, né? Descansava a garganta. E mais uma vez eu estou recebendo o secretário de Esporte da cidade de Cachoeira Paulista, Juan Santos, o diretor de esporte também, Leandro Mendes. Ele vai bater um papo, o Juan vai fazer um balanço do ano passado, previsões para esse ano também, né, Juan? Sim. Previsão de início de campeonato de férias também, vai ter sorteio hoje, uma coisa assim, né? O ano em Cachoeira já começa agitado, né? Porque agitado, o torneio então. de férias é disputado. Então, mais uma vez, muito obrigado por você, né, ter aceito o meu convite, por ser o primeiro do ano também. Seja bem-vindo mais uma A vez. gente agradece a oportunidade, né, Leandro? Sim, com certeza. Boa noite, Basílio. Boa noite a todos que estão nos ouvindo aí. Nós que agradecemos o espaço aí e estamos para tirar todas as dúvidas. Ô, Leandro, você poderia entrar no frente para ver se está com som a minha rádio, de repente eu vou falando, tem som. Mas então é isso aí não, galera. Gente, quem puder ir mandando mensagem, grande abraço ao Juan. Tá ao vivo. Então estão com o som legalzinho. Ué, vamos dar no início então? Vamos fazer uma apanhada. Um resumo mais ou menos do ano passado da Secretaria de Esporte. Você tem na minha opinião, foi bem... O Basílio, foi de superação, vamos ser honestos, né? A Sim. gente queria ter feito muito mais, você sabe disso. Você é o cara que está sempre acompanhando lá. A gente entende também o seu lado, que você não pode... Estar em todos os lugares também. Não tem como, Difícil. né? Mas você tem consciência que a gente queria ter feito mais. O que Sim. acontece é que a gente sabe que com os recursos que o município tem, a gente dá o passo conforme a perna. E, aliás, essa gestão, né? A gestão do Mineiro tem sido a marca dela, né? Dar o passo conforme a perna, mas voar alto em relação ao trabalho, à execução, mas nada de endividamento, né? De patifaria, Perfeito. enfim. Então, assim, mas dentro das possibilidades a gente fez bastante coisa assim, né? Impressionante. Começou, na minha opinião, Sim. começo do ano meio turbulento, Sim, no sim, meio sim. no meio pro final, parece que deu uma acalmada, sentada Deu, e uma deu. melhorada também, né? Não sei Então, porque a se gente conseguiu, Basílio, e aí eu não vou, não é que eu sou marrento, mas eu, Leandro aqui, meu parceiraço, é testemunha, mas é que a gente foi provando com trabalho, né? Enquanto o pessoal, alguns, né, a minoria, a gente tem que ter consciência que é a minoria. A minoria malhava a gente foi lá e mostrava com trabalho. Malhava ali, a gente mostrava com trabalho. E o trabalho vai superando, e a gente é imparável, né, Leandro? Sim, com certeza. Não tem a dúvida. Crítica sempre vai ter mesmo, infelizmente. Normal, né? faz Isso parte. normal, Faz parte do nosso- É parte, produtivo faz ter parte. crítica. faz parte da vida nossa também, né? É porque eles vão mostrando os erros, né, ô Basílio? Sim. E a gente vai captando e tentando melhorar. Deixa a gente sempre alerta, isso é Tem bom. que absorver também, tipo assim, o que é benéfico, o que é bom, você absorve. Porque não for, Sim, mas né, ouve ponto. sim, Não sim. é verdade? Então eu acho que... O que é bom a gente acolhe e converte em trabalho. Perfeito. O que não, entra de um lado, sai do outro, entendeu? Eu não sei se você lembra de uma conversa que a gente teve na secretaria, que eu falei pro seu Basílio, até dos que não trabalham pelo esporte, que são só corneteiro, eu vou ouvir. Porque às vezes lá tem alguma coisa que dá pra gente absorver de bom. Eu tô ali pra trabalhar e executar o bem, e não pra ficar debatendo. Eu tô ali pra ouço, filtro, trabalho. Isso aí. Mas é assim mesmo. Eu acho que o ano passado, não tenho certeza, você também, acho que o problema maior foi o campo, né? O problema. Então, Basílio, o problema maior pro futebol foi Exatamente, o campo. Pra sim, Secretaria sim, de Esporte, não. Exatamente. Porque a turma acha que o esporte é só futebol, não é? O Não. esporte engloba vários, né? São vários negócios. E o campo conseguiu no final mesmo, né? Conseguiu. Que a semifinal é a final. Conseguiu. Ninguém acreditou, né, Basílio? Não acreditaram, não. Não acreditavam, né? Mas a gente acreditou sempre, né, Leandro? A gente é o que eu tô falando, eu gosto de usar essa palavra, que a gente é imparável, porque só Deus mesmo que
que vai parar a gente quando a gente tá com vontade de trabalhar, né? Então, assim... E como está agora o campo? Agora com a chuva. A gente deixou crescer bem, a né? grama, né? A grama. Esses dias teve um corte lá, até para dar uma derrubada na semente mesmo, para ver se consegue acelerar o processo, a chuva, coisa e tal. A gente tem um pouco de dificuldade ainda de restringir o uso lá, o pessoal usa, a gente deixa, é um local aberto, né? E é difícil, né, ô Basílio, mudar uma cultura do dia pra noite. Muita gente fala assim, por que você não fecha ali? Porque não é tão simples. Né? Ali tem um posto de saúde ali no fundo, tem uma escolinha, muita gente passa ali pra ir pra Vila Carmen. Então, assim, tem bastante gente que quer passagem de carro para um lado do outro, aí vai de carro. Então, o controle ali não é tão simples de fazer. A gente tem objetivos, tem planejamento, mas não pode se iludir que são coisas que dá para fazer do dia para noite. Não vai, não faz de maneira nenhuma. Não faz de maneira, porque é difícil de você controlar. E o campeonato também, o varziano, bem disputado, hein? Você gostou, Basílio? Gostei. Foi legal, né? Afinal, camarada, passou os caras, mano. O Maloca, né, que foi sagrado ser campeão, né? Que vai ser um time a ser batido agora esse ano. Vai pro menino, campeonato de férias, não trabalho menino. Mas no contexto geral, a secretaria foi legal, né? As visões, a sua opinião. Foi, é que assim, como eu falei, né? Desculpa até ser meio às vezes parece meio imbatível quando eu enfatizo que o maior obstáculo da Secretaria de Esporte foi o campo de futebol. De jeito nenhum. O campo lá foi um desafio. Os desafios da Secretaria de Esporte são muito maiores que esse. O objetivo nosso ali maior da Secretaria de Esporte é melhorar a IDH da população, entendeu? É melhorar o índice de desenvolvimento humano, é conseguir levar a atividade física. E a gente está muito longe do que a gente quer fazer, muito longe, eu admito isso, assim. Mas ninguém pode falar que a gente não está trabalhando para isso. De maneira nenhuma. Nem que está trabalhando errado e nem que não está trabalhando. A gente está trabalhando do jeito certo, com as ferramentas que tem, e estamos trabalhando com muito empenho com as ferramentas que tem. E o foco nosso é esse. Então o maior desafio hoje da Secretaria de Esportes é levar mais atividades para os munícipes. Então assim, a gente tem dificuldade, por exemplo, de levar para alguns bairros por causa da participação. Eu tenho a aula da Jaqueline. Eu sempre falo com você, aí eu falo para você, não dá. Aí eu provei para você, coloquei na praça central, né? E a participação foi menor. Vai vendo. Então nos bairros a participação é menor. Aí eu expliquei, né? Entre eu atender 100 pessoas numa atividade que está fazendo centralizado na quadra e ir para o bairro achando que vai ter muito, chegar lá tem meia dúzia, eu vou manter ela na quadra. Foi o que aconteceu com a gente. Então assim, eu também sou um defensor ferrenho de ter atividade nos bairros. Só que a cultura das pessoas de Cachoeira é impossível. Eu vou dar um exemplo da minha academia. Eu não gosto muito de puxar a sardinha e falar do meu lado, mas é uma vivência que eu tenho. Você sabe que eu dava aula no Cachoeira. Você lembra disso? No Cachoeira eu tinha X alunos, era no centro. As pessoas iam, se deslocavam lá. Quando eu vou para os bairros, diminui a quantidade de aluno. Porque as pessoas em Cachoeira, elas têm o hábito de quê? Ou elas transitam no próprio bairro, mas transitam pouco no próprio bairro, ou elas vão para o centro, tá? Mas não se deslocam de um bairro para o outro. Então, assim, as pessoas em Cachoeira não têm essa cultura de se deslocar para fazer atividade. Isso aí é fato. Entendeu? Tanto é que a gente não tem nem linha de ônibus na cidade. A realidade é outra. E seria legal também que se essas pessoas tivessem a cultura, às vezes uma semana no parque, semana no Pé Preto, até para divulgar também. Sim. Os próprios, né? As próprias pessoas que fazem o treinamento lá na quadra que vocês dão lá, irem também, né, para dar mais volume, né, Leandro? Com certeza, a ideia é chegar, entendeu? Ou tentar trazê-los, que acho que é um grande impasse, né? Acho que é a maior dificuldade ainda. Então a ideia é nós ir até lá, né? Até os bairros, né? Só que quando a gente tem uma munição, eu tenho que escolher. Eu vou fazer uma munição atingir 100 ou eu vou fazer uma munição atingir meia dúzia? Vou ensinar você então como é que você tem que fazer para atingir os dois juntos. Você põe um facão, tira um meio, vamos para cada lado. Cara, eu vou falar a verdade pra você. Mas ó, tem coisa ali que a gente faz mais ou menos isso, rapaz. Eu vou falar pra você, tem recurso nosso ali, né? Isso aqui eu lembrei de uma piada, entendeu? Um caçador, tinha uma munição para tirar dois bichos para caçar, e colocou o facão e tirou no meio. Partiu a munição no meio. Mas tem várias coisas que a gente fez ali que a gente teve que fazer mais ou menos isso. Camila Bagal, boa noite. José Augusto, boa noite. Mas a gente brinca, mas tem que brincar, porque não é, né, cara? Ó, Basílio, eu acho que quem tiver dúvida do nosso trabalho, coisa e tal, as portas da Secretaria de Esporte
estão abertas para todos. Eu acho que assim, estamos abertos a críticas, mas também tenham a vontade de ir lá conversar, de ir lá esclarecer. Eu já atendi diversas pessoas das mais variadas opiniões. Semana passada a gente teve uma reunião lá com pessoas que tinham uma questão lá no embalzinho, e eu sabia que era um assunto forte, pesado, difícil de resolver aquela situação, eu atendi. Você sabe melhor que todo mundo. Eu não fujo de diálogo, de buscar solução, entendeu? Agora, o que eu não vou fazer, e eu já te falei, não ir responder rede social. Rede social. Não é interessante mesmo. Bora no intervalo? É o primeiro intervalo da rádio. Daqui a pouco a gente bota ao vivo na rádio, estamos ao vivo no Face. Está aqui com o nosso secretário de esporte, o diretor de esporte também, Leandro. Corintiano, Leandro. Vamos falar um pouquinho do Corinthians agora nesse intervalo. Chocolate ontem. Ontem eu fui lá, foi eu com o chileno lá. O chileno também tava. Levei o chileno e o menino dele muito corintiano. É flamenguista o chileno? Então, ele fala que no Rio ele torce pro Flamengo, em São Paulo ele torce pro Corinthians. Eu não tenho essa história, eu torço pro Corinthians e bom. Né? Eu peguei essa fase aí também de, em Minas torcer pra um, aí no Rio pra outro, São Paulo pra outro, mas não. Eu sempre torci pro Corinthians e acabou. Eu tô bem por fora, na verdade. Hoje eu tô bem por fora, porque eu tô bem chateado. O seu time tá bem por fora. Eu tô bem chateado, cara. Daqui a pouco joga. Fizemos uma visitinha lá ontem, acho que bem merecida. Até um abraço aí pro nosso parceiro chileno que abraça a causa lá, né? Ele é também trabalhador. É um trabalhador, um braço direito mesmo, que ajuda muito. Especial, espetacular. E ontem a gente deu um pulinho lá em São Paulo lá pra ver o Corinthians, rapaz. Quanto o Palmeiras vai ser em Itaquera ou fora? Vai ser em Itaquera. Quanto o São Paulo vai ser fora. Já me chama que a gente vai junto. Eu tenho que amar quem eu ia ainda. Não, vamos de van, Meu filho tem ingresso. Tem não, dois, ele é sócio. Tô vendo só o transporte. Ele é sócio. Fiel torcedor. Entrou em dois lá. Alguém pensando no fogo. Transporte você vai? Eu faço com transporte e com ingresso. Depende muito do jogo, né? Com o Palmeiras. Ontem foi a média de 150. Transporte e van. Ingresso. Ingresso e van. Se eu tiver um ingresso, eu pago só o transporte. Você consegue? Sim, consigo. Então eu vou. Pode trabalhar na vaga do Palmeiras, se vocês forem trabalhar na vaga. Não, com certeza. Mesmo se o Iago não tiver, se ele for, eu vou. Eu quero ver se a gente faz eu faço essa caravana aí desde 2010. Mas quando o Palmeiras vai ser meio semana ou final de semana? Meio semana não. Se eu não me engano, vai ser no final de semana. De noite, madrugada. O Corinthians joga agora Inter de Limeira, joga terça contra o Guarani, depois já é o São Paulo. Sem ser esse domingo agora, no outro já é o São Paulo. Daí depois tem um jogo no meio de semana, depois, se eu não me engano, é o Palmeiras. O Palmeiras tem que dar um sacoalho aqui time lá, na hora. Não, mas vai. Pessoal, agora aqui no intervalo, estamos falando um pouquinho do só do... Assuntos aleatórios. O Juan tá quieto porque o time dele não tá passando confiança pra votar. Só voltando ao vivo no programa aqui, no intervalo, nós ficamos aqui com o Leandro falando sobre o Corinthians, né? Eu gosto de falar desde o início, não vai falar depois que ganha, não. O Corinthians vai ganhar algum título esse ano. Vai, tá bem. Algum vai. E depois que ganha, passa, ganhou. Eu já falo antes, os caras, mas isso é louco, não interessa. Depois perdeu, eu dou desculpa, arruma alguma coisa. Se ganhar pra mim, eu falei, é inteligente. Mas voltando aqui ao assunto, que hoje a ideia era do secretário de esporte. Nós falamos, né, do ano passado, tá? Você mais uma coisa do ano passado? Basílio, então, mas é isso. No ano passado a gente fez. Então, ó, o balanço é o seguinte, ó, para contextualizar para a população entender como é que funciona a Secretaria de Esporte, né? Quando a gente está de fora, a gente acha que é uma coisa, a gente acha que vai fazer projeto esportivo daqui, dali. E quando você entra e vê que a coisa não tem muita coisa engatilhada, muita coisa acontecendo, ou nada, que, né, infelizmente, às vezes, pós-pandemia, aconteceu muito isso. Teve esse problema também, foi difícil. A gente acaba se limitando em zeladoria de prédio e os outros ficam doação de bola. O tempo todo mesmo. Gente pedindo colete, bola. Não que não tenha que ter isso, eu acho importante, coisa e tal. Mas a Secretaria de Esporte não é só isso. E a gente fica tentando organizar, criar procedimentos, colocar ali de uma maneira que ande a Secretaria. E demora um pouco mais do que a gente imagina. Né?
né? Então, assim, a ansiedade que a população às vezes tem de ver acontecer certas ações na Secretaria de Esporte é a minha também. É a minha também. A diferença é que... Até maior, né? Até maior, porque eu sou ansioso pra caramba. A gente é ansioso pra caramba. Até maior porque a gente fica ali na ansiedade de ver a coisa acontecer. Mas gestão pública é muito diferente do que as pessoas imaginam. Gestão pública, quando você é sério, você acaba tendo que se comprometer com responsabilidade fiscal, né? Com uma boa organização ali da secretaria. E hoje o que eu mais tô focando ali, além dessa zeladoria que a gente está fazendo o tempo todo, mata agora que não para de crescer. Agora tá achando difícil. Eu vou lá pra você. Até roçadeira a gente tá pegando firme lá. Né? Esse negócio crescer aí tá melhor, como é que faz? Rapaz, o negócio é incrível mesmo. Mas o que a gente quer deixar é legado. E pode ter certeza, Basílio. Se eu saio hoje dali, tem legado que fica ali em relação à organização. Tem coisa que não é vista, mas a médio e longo prazo gera resultado. Porque se for ficar fazendo só assistencialismo e projetinho de curto, que não tem aquele andamento, fica muito dependente do jeito político, da politicagem da pessoa. Aí entra um, começa, acaba. Entra outro, começa, acaba. Então a gente está tentando fazer diferente. Aquela questão que você, do ano passado, que você colocou a questão do transporte, que antigamente, né, tinha aquele jeitinho de falar com o vereador, arrumava lá, você pôs, né, a respeito da questão de... Tem toda uma organização. Sabe o que é mais legal, por exemplo? Nesse Chegou, sentido, andou? já andou e está funcionando. O que acontece? A gente não consegue transporte para todo mundo, não consegue, tá, gente? Infelizmente, a Secretaria de Esporte não tem transporte próprio, a gente depende de outras secretarias. O que acontece é o seguinte, mas ficou organizado, que a gente não favorece pela amizade, coisa e tal. Tem até amigos, às vezes fica chateado por causa disso, mas não, é tudo por igual, entendeu? Quem chega primeiro, a gente não pode deslocar carro de saúde, da educação. O que a gente faz é usar carro que é da prefeitura. Então eu lembro que uma vez, né, levantaram num programa seu até, que não podia ser colocado, que não pode usar transporte escolar. Não, a gente não usa transporte escolar. A gente usa transporte da prefeitura, né, que às vezes é usado, né, na educação e na saúde, ao contrário, mas eu não posso fazer isso. E aí o que sobra, o que pode, o que é legal, o que é permitido, a gente coloca numa fila. Tem época que eu consigo, todo final de semana eu consigo pelo menos um. Ah, tu conseguiu um? Beleza, vou lá, converso com o secretário de transporte. Consegue um? Consigo. Então tá, vamos ver quem pediu primeiro. Eu falo pra você porque, não sei. Desculpa me interromper, mas por exemplo, tem coisas que o pessoal tem que ficar atento. Eu falo e mesmo assim chega pedido lá. Eu não posso transportar para fora do estado. Isso não pode. Não pode Só dentro do estado de São Paulo. Só dentro do estado de São Paulo. Antigamente o prefeito da época era o Fabiano Vieira. Eu disputava no torneio de Fundo do Vale, que é o mártir do Fundo do Vale, torneio de quarentão. Só tinha um time, eu sempre consegui. Mas a secretaria, não sei se desculpa, estou falando errado, tinha uma van. Bem antigamente, tá? Não sei se era da Secretaria de Na época do Fabiano? Do Fabiano. Eu tinha um ônibus. Quando o jogo era pra fora, ele pegava o ônibus, a gente ia de ônibus. Não existe mais esse ônibus? Mas naquela época a gente sabe que o transporte era um pouco diferente, aconteceu algumas questões, até que eu prefiro não... Não, tá. Não. Mas, né, acho que a população, sim, acho que todo mundo lembra que a questão naquela época foi justamente no transporte. Eu só coloquei, sabe, aconteceu comigo, né? Porque eu sempre tinha, sabe? Tinha uma certa facilidade, Toda secretaria, na época, mas essa facilidade foi o que complicou a o negócio, tá? gestão. Na época, o diretor de esporte era o Joaquim Azevedo. Ele era o diretor, na época não tinha secretaria. Ele era diretor de esporte. Sim. Mas outra coisa também, questão também é quando você faz um campeonato, as pessoas ligarem para ter a vaga e pagar a taxa. Vai ter feito isso mesmo? Teve uma polêmica aí. Então, a taxa lá é uma coisa não, questão de taxa, questão de ter que pegar uma... Controle. O que a gente fez? A gente pegou e reuniu os times, e a decisão dos times foi que fosse feito da melhor maneira possível, técnica, coisa e tal, ter uma taxinha lá sim para pagar. Eles falaram que tem que ter, porque no torneio lá você viu que teve time que mesmo pagando, teve um jogo que não teve dificuldade de participar. Se não tiver taxa, participa. Qualquer time sem compromisso, perder um jogo não volta mais. Senão eu não vou ter papo na língua para falar. Sim. Né? Você tem dúvida disso? Acho que ninguém consegue. Tem que ter um certo controle. A única coisa que eu não acatei, que o grupo lá, os próprios times falaram pra mim, e até pode ser um tiro, não pega, eu vou falar agora, mas eu vou falar, que eu deveria fazer como era antes, a taxa você paga na secretaria.
E falou, não, você tem que fazer assim. Por quê? Porque essa taxa, quando era paga na secretaria, a gente tinha uma certa autonomia para fazer pequenos reparos. Para não precisar fazer licitação, aquela coisa toda. Eu falei, não vou fazer. Eu não ponho a mão em dinheiro. Então o que é feito? É emitida uma guia, vai lá na prefeitura, essa guia a pessoa vai lá no banco e paga. Ou seja, o dinheiro entra de maneira legal dentro do caixa da prefeitura. A questão é que... A pergunta valendo a ele é tudo perfeito, legalmente, mas reverte para a Secretaria de Esporte, volta para a Secretaria de Esporte. Reverte, mas assim, acontece que é tanto dívida, tanta coisa, tanto difícil, então daí que ela dilui e eu não consigo ter a facilidade que tinha antes para comprar uma bola, para comprar uma torneira, para comprar... mesmo que você não queira mexer com dinheiro, ponto. Você entendeu? Aí é uma questão pessoal. Não é na secretaria, é na secretaria, mas eu, por exemplo... Mas porque, por exemplo, o torneio de férias ele tem um custo. O custo dele é muito mais alto que esses... Ó, a taxa foi muito, não tem nem comparação, gente. Não tem... O pessoal aí tem noção, tá indo jogar campeonato fora aí, sabe quanto é o custo. Eu também sei que é muito caro. É caro. E a gente tinha uma taxa... É uma taxa simbólica, que ajudava a gente nos pequenos reparos, sim, a secretaria. E, infelizmente... Por questão pessoal, eu escolhi perder essa ferramenta, essa facilidade, porque é o seguinte, eu quero sair dessa gestão de cabeça erguida mesmo, e para duvidar da minha palavra tem que ser muito vagabundo, cara, porque, desculpa as palavras, mas o cara tem que ser muito leviano, porque não me conhece nada. Tem provas também. O cara para falar, sério, não me conhece nada, porque a minha fama é de chato, a minha fama de quem me conhece é de chato, e essa eu admito. Ademir Lima, nosso projeto agradece pelo apoio desde os 3 grandes esportistas, Basílio Fonseca, Juan e Leandro. Obrigado, Ademir. Esse é campeão, hein? Esse aí é fera também. Esse abraça. E não vai disputar, esse ano não tem carnaval na Bebida Povo, né? Ele não vai sair. De carnaval? Não, do ano passado ele teve que falou. Aí falou, no último ano ele falou pro meu na mão, foi eu que falei. Só um minutinho só. Torneio de férias ele joga. Não, campeonato ele vai, no dia que ele... Temos tempo ainda? 4, 5 minutos? Tá louco, Bob? Hoje o tempo seu tá ficando bom pra mim, velho. Pô, você depois tem que sair mais cedo para ter... gente, se eu sair daqui de repente... vai entrar no assunto desse ano agora. De repente, se eu sair daqui é porque vai estar no horário da reunião do torneio de férias. Uma mensagem daqui a pouco chegando já, acho que eu vou passar também lá. Ó, pessoal, lembrando também que o União Cruzeirense Master já vai voltar às atividades também, o time que eu tô jogando agora, apesar de estar parado, não tô jogando também. A gente vai voltar no dia 4/2 de 2023, aqui no Arecap, o CE, União Cruzeirense, versus Taubaté Country Club, que é o time lá do TCC lá de Taubaté. Então será no Arecap às 10 horas da manhã, o Eduardinho já fez a convocação, já colocou no grupo lá, esse eu vou ter me preparado 15 dias antes, que daí. Final do ano foi bom? Oh, graças a bom Deus, bastante saúde, paz, entendeu? O resto a gente vai dando jeito. Então, dia 4/2, mês que vem agora, no Arecap, União Cruzeirense Master versus Taubaté Country Club, às 10 horas, no Cachoeira Futebol Clube. Nós estaremos voltando a atividades de futebol esse ano também. Pouco, viu? Estou jogando pouco agora. Vai dar mais um tempo para a família também, né? Eu joguei muita bola na vida, né? Agora na hora de eu ficar um pouquinho mais em casa. Mas voltando ao assunto, tem um tempo, falando do ano passado, para o ano desse ano agora. Estou sabendo que hoje vai ter o sorteio do campeonato de férias, é isso mesmo? Isso, vai ter reunião com os times. Dia 24, é isso mesmo? Dia 24. Eu pesquiso, eu mando mensagem, você me responde, eu vou pesquisando com cada um para outra. E qual a perspectiva, quantos times deram para hoje? 14 times. 14? 14. Tem a relação 14 times, tem a relação deles aqui. Deu Veracruz, Alegria do Povo, Aliados, Arcádia, Literário, Descubra, Fanáticos em Baú. Descubra do meu bairro, eu estou ajudando esse time. PDG, São José, Tradição, União de Amigos. Rapaz, faltou 2. Né? Não, o Maloca e o Juventude, eles não estão nessa lista aqui. Não estão nessa porque eles são cabeça de chave, né? Campeão e vice. Campeão e vice. Merecido. E o Maloca e o Juventude. São os 14. São os 14. 14 com um número meio complicadinho pra fazer a tabela, né? A gente tava... Faltou mais 2, tivesse mais 2. 2 jogos por noite ou serão 3 jogos por noite? 2 jogos por noite. 2, né? Terça a sexta. É complicado. Foi tarde, né? Eu vou... Mas... Ainda mais você que dorme cedo, né, Basílio? Não é que eu durmo cedo, não é? Depois... É que a fuga, falar. Não vou falar ao vivo, que é uma particular minha, mas... É brincadeira. Não, depois eu vou falar com você, depois, pra você ter ideia do que eu faço, entendeu? Sim, sim. Passando a mesma... não é, cara. As coisas é... Família é prioridade. Mas perspectiva para esse campeonato.
Então, Basílio, a perspectiva é que vai ser, como sempre, extremamente disputado. Eu acho que esse ano vai ser ainda mais disputado, porque vários líderes de equipe aí vieram falar pra mim que estão vindo com um time forte. Ano passado não teve muita gente de fora, coisa e tal. Esse ano parece que o pessoal vai aproveitar bem esses dois de fora, que pode vir dois de são fora. dois, deixa eu te perguntar. Só dois, só fora. dois. Mas dessa vez eles estão vindo pesado e eu acho que esse ano vai ser ainda mais disputado. Eu acho que o nível do futebol vai ser maior nesse campeonato do que foi do ano passado. Não que o ano passado foi ruim. Ano passado foi muito bom. Foi muito bom. Mas esse ano eu acho que vai ser ainda melhor. O rapaz daqui fora, o time começa? Ele é o Fanáticos. O Fanáticos, o Júlio. O Júlio? Júlio. O Júlio já esteve aqui do Fanático, pessoal. O Júlio também do Fanático está aqui também. Vai que estar de fora, ele não quer entrar. E vai entrar no. Então ele está também no campeonato, né? No Fanático, o time dele veio, ele veio pro sorteio. Ele sorteio, né? Aí pegou uma carona comigo. Esse desculpa aqui do Parque Primavera. Até o ano passado ficou todo mundo desculpa. Foi uma sacada boa deles, hein? No ano passado, desculpa. Quem que era desculpa? Ninguém sabia quem era desculpa, né? É que deu. Aí esse ano agora até o rapaz entrou em contato comigo, é o. Não esqueço o nome dele, menino. Emerson. Não sei. É uma coisa assim. Aí eu vou ver se eu consigo ajudar eles no Parque Primavera, no bairro também. E então 14, ano passado foram 12. Ano passado foram 12. Eu não lembro de cabeça, mas eu tenho. Eu tenho as datas aqui, ó, que você tá me perguntando. Pode. Dia 24 é o início. O sorteio será hoje, né? Isso, sorteio hoje. Vão ser provavelmente as 3 chaves, né? A, B e C. A gente vai fazer esse sorteio lá hoje pra descobrir quem que vai jogar com quem na primeira fase. Perspectiva de término na sexta-feira antes do carnaval. A perspectiva é essa. Mas será que início dia 12? Dia 12 de fevereiro? Não. Não. Março? Vai ser dia 16. Não é março? Não, fevereiro. Vai ser dia 20 alguma coisa. A perspectiva da final vai ser de ser dia 17 de fevereiro. Dia 17, que é a sexta-feira antes do carnaval. Tá. Então vai ser. Pode pensar mais um intervalo aqui que o Bob já está piscando já. O Bob ainda estava meio. André, o Borjão tá lá do bairro de Macaco, o André Luiz Borges, assina a gente ali, né? Mas o que a gente tava falando muito, que é bem importante frisar, o Brasil. Eu até brinco bastante com o Juan, que o Juan já teve lá, né, em outras gestões, já participou e tal. E eu confesso que eu era muito crítico em relação a gestões, ao esporte, né? E tem 10 meses que eu estou hoje lá dentro, hoje a minha visão é totalmente diferente. Não é porque eu estou. Amanhã se tiver qualquer outro, e vai estar mesmo, que a gente está lá meio que passagem, né? Vai estar lá. Eu acho que é um erro grande. Vou olhar. Eu acho que é um erro grande. A secretaria tinha que ter uma pessoa fixa. Eu vou. Você pode ter certeza disso, Aziz, que eu vou olhar com outros olhos. Entendeu? Era muito crítico, batia muito em cima. Sempre falo pro Juan, tá vendo como que é e tal. Isso e aquilo tem que fazer. Aí hoje que eu estou lá dentro, eu tô vendo. Na teoria é tudo lindo, maravilhoso, mas na prática... Eu já não sou tão crítico como vocês são, né? Entendeu? Eu já não sou tão de ficar... Eu sempre fui assim, sabe? Eu nunca fui de fazer crítica, né? Às vezes eu tenho uma coisa, eu converso com um com o outro. Eu nunca fui, né, de ficar batendo, igual politicamente. Agora falo politicamente. Eu nunca fui de bater em rede social e política. Se não dá para ajudar também, atrapalhar, não gosta. O pior da rede social é que vai dando munição ainda pra desculpa a expressão, mas pra ignorantes, né? Pra certos. O cara. Tem pessoas que levam pro lado pessoal, sabe? Vai afetando a gente no lado pessoal, fala da própria vida sua ou do seu estilo, entendeu? Vem numa questão que não tem nada a ver, entendeu? E eu procuro com certeza. Entra por um lado, que igual a gente tava falando, e sai pelo outro. E pode ter certeza, amanhã ou depois tiver outra pessoa lá, a gente vai olhar com outros olhos sim e tentar ajudar. Inclusive tem um parceiraço que eu quero mandar um abraço para ele também, que é o Alemão. Ele tem os programas aí que é do nosso jornal, vamos fazer uma média, hein? Do jornal Estação Cachoeirense, mais Alvorada. E ele tem um programa aí, o Sábado Animado. Ele fala muito isso, fala, Leandro, o pessoal fala, bate, mas não arrasta uma enxada. Eu falei, não. Então critica, fala, mas não vai lá e não arrasta uma enxada. Só voltando ao vivo aqui, no nosso intervalo, a questão de
de críticas em redes sociais, né? De ficar, como eu comentei com ele, que eu nunca fui de ficar em rede social criticando A nem B, que acho que não é o meu. Cada um tem uma maneira de ser, né? Eu tenho a minha, eu não sou disso mesmo, não vou. Jamais vai me ver eu debatendo, criticando lá. Eu vejo várias coisas que na minha visão que eu acho que está errado, mas não vou ficar, debatendo. Ela fala, mas é direito seu, é direito meu de ir cobrar a pessoa. Você pode até levar pra gente. Exatamente, não chegar em rede social e ficar malhando. Eu sou assim, tá, gente? Desculpa, né? Tem outras pessoas que têm outras maneiras de agirem, mas a minha maneira é essa. Eu jamais fico em rede social. Nossa, porque começa o debate, você fala uma coisa, começa aquela discussão que não é... Não, mas é que tem crítica e crítica. O que acontece? Aconteceu comigo esses dias. Vou dar um exemplo bem prático aí. A gente tá ajudando lá. Eu nem gosto de ficar falando as coisas que a gente faz, porque dá a impressão que tá fazendo uma promoção. Mas é para usar um exemplo aqui. A gente tá ajudando a restaurar a ponte lá, né? Você viu, a gente tá lá raspando, coisa e tal. A gente ralando na chuva, trabalhando pra caramba lá pra tentar levar uma melhora, né? Pra um ponto turístico da cidade, um negócio pra ficar mais bonito. Na rede social começaram a falar que a gente só vai fazer uma maquiagem, nem pra perguntar. Por que não pergunta? O que vocês pretendem fazer aí? Eu vi. Não pergunta. Eu vi a postagem. Prefere fazer a crítica antes de dialogar. A ignorância. A pessoa que chega e pergunta, olha, aí vamos supor que eu tivesse respondido, não, vai só dar uma pintura aqui. Aí a pessoa pode criticar, não, peraí, isso tá errado, vocês têm que arrumar isso com aquilo. Opa, legal, vou te ouvir, vou fazer melhor. Não é nem isso. A gente começou a fazer o serviço, você viu lá, você passou e viu. Eu tava falando, ó, eu tô arrancando na chuva, eu tô arrancando esse pedaço aqui, porque nesse pedaço que eu vou ter que arrancar, depois cobrir com cimento, que se eu tentar cobrir do jeito que tá, sem... Você vai explicar. E eu explicando pra você. E vai lá na rede social, a pessoa fala uma coisa completamente diferente. Aí o ouvinte seu tá falando, pô, mas o cara do esporte tá falando coisa que nada a ver. É só pra contextualizar. É a mesma coisa dos campeonatos. O campeonato a gente tá elaborando um campeonato. Aconteceu muitas vezes, Basílio. Antes de terminar de fechar. Por exemplo, a gente tá cheio de documento aqui, cheio de coisa sobre o campeonato. Mas pode ser que muita coisa daqui mude, por quê? Porque hoje tem a reunião. Hoje lá na reunião, os times podem pedir para melhorar alguma outra questão, a gente vai mudar. Isso é o jeito certo de fazer a crítica, fazer a política, fazer o diálogo, esse é o jeito certo. Não, em vez de ir lá, conversar. E tem gente que às vezes nem vai participar da reunião e quer fazer a crítica na rede social. Então assim, é cômodo, é coisa de gente... Vai falar a questão que eu fiz com a pessoa. Vou falar da ponte, o assunto é ponte, da ponte lá, né? É um bom exemplo. É um bom exemplo que você deu. Eu só daí, você pode ver depois, até eu fiz, não sei se você fez um comentário, falei de você, se você não, que eu passei, que eu falei, já, como é que eu falei mesmo? Parabenizando a Secretaria de Esporte e Tudo a ver, que eu ouvi lá numa postagem que uma pessoa tirou uma foto, sabe, se promovendo. Eu não vou citar nome, porque eu não vou entender não, mas ainda que tá na prefeitura, entendeu? Pô, não, a gente uma coisa não faz... que essa pessoa não está fazendo, um acordo que a gente... depois que todo mundo está fazendo lá, não, mas uma coisa que eu vou... Desculpa te isso. interromper, e o Leandro é meu testemunho aqui, uma coisa que eu peço encarecidamente dentro da Secretaria de Esporte, que a única coisa que não aconteça ali é a autopromoção. A gente fala muito essa palavra lá, Leandro. Não aconteça a autopromoção, por quê? Porque a prefeitura é uma só, somos servidores, a gestão é uma só, entendeu? E o CNPJ é um só. Então a gente está ali para trabalhar. Quem foi eleito foi o Mineiro. Ele é que tem que fazer o papel político, que faz muito bem feito, na minha opinião, entendeu? E é ele que tem que fazer essa parte, né? Porque ele foi eleito para estar... A gente, meu amigo, agora, é ruim, tem mais que trabalhar. Ó, tem pessoas lá que o chicote não é do negócio, tá trabalhando, tirando foto, tirando fotinha. Na Secretaria de Esporte não tem. Não é Secretaria de Esporte. Uma outra coisa que é bom frisar também, em relação à ponte, na própria estrutura mesmo da ponte, a gente não pode mexer. Não pode, é o Estado. Aquilo ali resumidamente, é uma pintura mesmo, deixar ela mais bonita, visivelmente, ponto, entendeu? Vai mudar, ponto. Agora, em relação à estrutura, por algo... É com o Estado. É um pedido do prefeito, e como eu disse, é um CNPJ só, mas vamos sair um pouco desse contexto, senão já vai virar outra promoção. Eu nem gostaria de ter falado, mas é que você pegou no flagra lá, né? Eu quando eu pego, e parabenizei, porque poucas pessoas. Só que é o seguinte, mas eu usei esse exemplo, mas nos próprios campeonatos é isso. Às vezes acontece alguma coisa, eu tô sabendo que você vai fazer assim, mas calma, não tô fazendo nada disso não. Quem falou isso pra você mentiu. Já várias vezes, Basílio.
várias vezes vieram perguntar. O regulamento não foge muito. Mas assim, levanta umas ideias, nada a ver. Ó, pra deixar bem claro, a gente é muito democrático. Muitas coisas que a gente falar aqui do torneio de férias, tá? Não é 100% bater o martelo, por quê? Porque hoje os times vão falar. Hoje os times vão lá e vão opinar. Podemos melhorar isso? Podemos. A maioria vence, sempre. Lá é assim, a maioria vence. Entendeu? Vai me pedir um absurdo. Não vou. Juan, negócio do dinheiro lá que eu falei. Aí ia mexer comigo. Aí eu tenho autonomia, não tem nessa maioria não, porque ele vai mexer comigo. Não põe a mão de dinheiro, não vai ser feito assim. Então, o que a gente pode fazer para que a maioria vença, que não saia da legalidade, vai ser a maioria sempre. Que é o certo. Vamos fugir um pouquinho do Varziano. Tem esse negócio de Varziano na cabeça do campeonato de férias, voltando um pouquinho para o estádio, para o campo. Tem previsão de arrumar aquele alambrado? Não temos previsão. Não temos previsão, não. A gente está trabalhando. Nada Todos os dias a gente está trabalhando ali, fazendo algum tipo de melhoria, com pouco recurso que a gente tem, mas previsão não. Porque a gente está tendo muita dificuldade em relação a dinheiro mesmo. Entendeu? Não tem. Esses bloqueios que tem lá. Quando bloqueia um dinheiro lá de outra questão, de outra pasta, não tem nada a ver, espirra na gente. É o que eu falei, é uma gestão só. Na alegria e na tristeza. Então, assim, não adianta também eu ficar falando, porque não compra isso, não compra porque não tem dinheiro. Entendeu? Se tivesse, teria. Você acha? O que eu acho engraçado é isso, né? Por exemplo, a pessoa que quiser me criticar e falar, ele não arruma. Não, para e pensar, acha que eu não quero arrumar? Não é muito mais bonito pra mim? Claro que é, pô. Se tivesse colocado um alambrado. Moral que não ficaria, né? A gente tava falando moral que ficaria. Moral do que a gente ficaria. Outra coisa que eu tava falando, caramba, Helena, tem aqueles alambrados que tem aquele revestimento, que é bonitinho. Dá pra colocar um coloridinho, coisa e tal, né? Um branco, uma cor, sei lá. É legal, não tem alambrado que tem aquele revestimento? Tem então, mesmo. Dependesse de mim instalar o DDT, já tava lá. Se pudesse comprar fácil assim, eu mesmo ia instalar. E aí tiraram o sarro quando eu falei que se precisasse arrumar a grama, eu mesmo ia lá e arrumava. Isso é testemunho, você sabe que a gente foi lá e botou a mão. Então quando eu falo que se precisar colocar a mão, a gente coloca mesmo pra fazer a melhoria, sim. Agora, sem zero de recurso, não dá. Agora, é culpa então porque não investem no esporte, que eu não gosto. Não. A culpa é de anos e anos e anos e anos de descaso. É o lado ruim da política. É o lado ruim da política, exatamente. Não dá. E você falou, não sei se você... ano passado, questão do campeonato varziano, não sei se é mais longo esse ano. Você pretende fazer mais longo ou você Pretendo. O que eu tenho que ver em relação ao orçamento, né? Ficar um pouco mais caro, à vontade. Vou falar o que é à vontade e o que é o que a gente vai conseguir fazer, tá? E eu admito coisas que eu tentei fazer ano passado e não consegui. Eu estava agora, aquela hora que você me ligou, eu estava numa reunião com a secretária de Educação, a gente estava falando sobre jogos escolares. Ano passado de verdade, cara, eu batalhei, eu corri atrás para conseguir fazer os jogos escolares. Eu não consegui. A gente não conseguiu. Não conseguiu pelo excesso de demanda das duas secretarias. A educação tá com uma questão complicada por causa da pandemia e tudo mais. Tá tudo mais corrido, né? As crianças estão precisando dar um turbo no aprendizado. Tem questões econômicas. A gente não conseguiu fazer os jogos escolares. Enfim, não foi porque a gente não quis. Foi porque não deu mesmo. Esse ano a gente está discutindo de novo de tentar fazer os jogos escolares, e é o que a gente quer. Então existe o que é a vontade e o que é o que a gente tem capacidade financeira, técnica, de tempo, né? O varziano, qual que é a nossa vontade? É fazer um campeonato longo. Tem gente que acha que não é legal. Eu acho legal. Não precisa ser o ano inteiro. Não, mas mais longo um pouco do que foi. Começar abril, por exemplo. O ano inteiro, abril até junho. Aí chega, não, até novembro, entendeu? Então assim, eu acho que é o que a gente vai tentar. O que a gente vai conseguir fazer vai depender do que a gente vai conseguir e o que a gente vai conversar com os times também. Tem time que não quer não, tá? Eu me surpreendi, tem muito time que fala, vira o time, tiro curto. Porque é difícil, Basílio. Você ficar juntando uma turma para fazer um campeonato no ano inteiro e muitos times já se comprometeram em jogar um campeonato fora. Mas esse é o problema, esse é o problema dos times aqui também. Porque não tinha nada, porque na época da pandemia não tinha, né? Aí daí já assumiram o compromisso para fora. Sim. Eu acho que é mais vantagem ficar aqui na cidade, não tem muito gasto. Mas é difícil juntar. Eu tô falando. É difícil, eu sei que é. Eu tenho falado o seguinte, hoje em dia tá difícil juntar gente até para fazer churrasco, imagina né? Imagina pra jogar futebol no domingo de manhã. Eu tô indo pra 55 anos, jogo uma bola desde os meus 10 anos, mexo brincadeira, não consigo. Sim, acho que no futebol eu tenho mais muito mais, você. Porque eu vivi no meio, vivi no meio disso aí.
É complicado, Ô, cara. Basílio, mas eu vou te fazer uma Isso, pergunta. cara. Agora é uma pergunta mesmo pra você aqui pela sua experiência. Apesar de ter muito mais lugares para jogar e muito mais pessoas jogando futebol, você não acha que mesmo assim tá cada vez mais difícil de juntar a turma para jogar? Ah, não posso por causa de tal horário, não posso tal dia. Você não acha que tem mais obstáculo hoje para juntar a Sim, turma? muito mais, porque aumentaram muitos times também, né? O leque de time aumentaram. Bastante time. Antigamente Cachoeira não tinha 8. Não tinha 8 times Cachoeira. Hoje tem mais de 30. Né? Quantos times não tem Cachoeira? Tem muitos. Vamos ver. Você melhor do que eu sabe que estão, né? Sim, hoje a gente está fazendo. Só Então, mas isso aí entra outra tem questão. muita desculpa, só dá uma pô, eu jogo no time dele, no time dele, no time joga em 3 times. Onde não vai dar onde, não dá, tem time que é muito fraco. Só que tem uma questão muito importante aí. Tem times que tem cadastro. Tem times que jogam e não tem o cadastro. Então a gente não tem 100% de certeza de quantos times tem hoje na cidade. Mas cadastrado, vocês têm ideia de hoje, no momento, de quantos tem? De cabeça não tem mais uns 30 times, tem. Hoje tem. Na verdade, acho que eu contei 37 esses tempos. Eu tô chutando, tá, gente? Mas isso é uma outra coisa que responde lá atrás que eu tava falando pra você de deixar legado. Esse legado eu queria que os times cobrassem mais. Esse cadastro, hoje parece bobagem porque a gente tá engatinhando. Mas daqui uns tempos, é pra vocês cobrarem. Peraí, o time de fulano tá tendo tudo, o meu não tá tendo nada. Eu tenho cadastro e eu lá. tenho cadastro, Tem outro secretário lá, o cara vai beneficiar você e ele não. Exatamente. Entendeu? Ah, mas eu tenho cadastro lá desde a época do Juan. Vamos mais um intervalo? Qual que horário tem, gente? Você tem hora? 15 para 7. 15, tá lá, relógio tá lá, né? E a gente tá se despedindo. Não, você ainda vai dar mais 5, só vai voltar um pouquinho, mais 5 minutinhos. Você é 19, 10, chega lá, velho. Não, que a gente não tem. Eu gosto de chegar antes. Não, mas já manda mensagem, vou mais essa aqui, mais 5 minutinhos. Só, a gente tá brincando aqui, mas daqui a pouco vai sair mesmo. A gente volta. Mas 5 minutinhos, daí você sai. Ao vivo vai chegar antes, despedir. Não, você sai sim. Tá, meu Deus. Sai 5 para 6, Pode chegar 7, atrasado, 17. Aí vai fazendo um de minha casa fogãozinho, não tem minha mão? O que é isso? A água fervendo aqui, né? Fazendo um de 15 tempo, não fazer um de no fogãozinho, nem sai. Abrir para a pessoa, a água bem, ficou vaciado, mas não foi nada não. Maria Conceição, obrigado até a mulher, se vocês falam, bem hoje, bem, sabe? Gente, mas a questão, homem bonito. a questão, cadê ele? Eu. Passou longe daqui. A questão dos times, são muitos times, aí são vários jogadores, são poucos jogadores, tem muito time para poucos jogadores. Aí já vai pra fora. Mas tem mais gente também, mas mexi. não é. Eu acho que eu sou muito crítico em relação a isso, eu não tenho nem papa na língua pra falar. Que é o seguinte, não é, as pessoas são menos comprometidas. As pessoas, Nós não temos, é verdade. Você as pessoas são menos comprometidas. E eu não tô falando de todo mundo. Eu tô falando que, em geral, é mais complicado juntar gente. Você ainda não assume verdade, ó. Difícil juntar. Eu mexi, falei pra você, nesse time do BDZ, que é do Zé Ricardo, que foi lá pra Nova Mutum, que eu fiquei tomando conta meio uns 6 anos. Eu tava 4 campeonatos no ano. Varziano, campeonato de... Olha lá, Vazé. Não era não. É o Fundo Vale, a Liga de Guaratinguetá, Itaguará Country Club e Lorena. 4 campeonatos. Eu tava com os 4 todo ano. Eu tenho 5 anos direto. Todos os campeonatos. Eu chegava no final, só chegava entre os 4. Chegou no campeonato no Itaguará, tá disputando no Cachoeiro, fui lá esperando a turma chegar. Meia dúzia de pessoas. Ó, eu arrumava, brincadeira. Eu, Maurinho Miranda e Ivan Mendonça. Arrumava condução com a prefeitura, corria atrás de taxa. Os caras não tinham que fazer nada, só ir jogar bola. Roupinha, lavadinha. Falei, o quê, cara? Liguei pro cara, nunca mais mexi. Parei isso. Eu vou me dispor a ficar ruim com as pessoas pra fora? Não. Só ainda voltando ao vivo aqui, nós temos mais 5 minutinhos de programa só. Que o Juan, o Leandro, eles vão agora, daqui a pouco, lá pra Secretaria de Esporte, fazer a divisão, o sorteio do campeonato de férias e acertar mais alguns detalhes lá. Ouviu o que os times têm a dizer. Ouviu o que o pessoal tem a dizer, lá com o Juan, nessa parte ele é mesmo, flexível. Ele não tem que ser assim, não. Ele é engraçado, né? Que quem não me conhece acha que eu sou assim, né? Não é, isso eu posso falar que não é. Então eles vão ter que sair daqui a pouco. O programa também eu vou encerrar também. Assim que ele sair, eu vou encerrar também. Que eu acho que eu vou dar uma passadinha. Posso lá também? Com certeza. Dá uma olhadinha, se quiser fazer live, depois você tem portas abertas. Obrigado, eu agradeço você. Sempre, né? Mais alguma coisa que você queira. Então é isso, gente. Vocês têm, hoje, vocês têm pessoas à frente da gestão
que fazem com amor tudo que faz, desde a hora que acorda até a hora que termina o serviço lá, pode ter certeza de estar trabalhando para executar coisas boas para o município. Seja no esporte, seja em outras áreas que a gente puder contribuir. O Leandro é um cara espetacular que está ajudando muito, não só a Secretaria de Esporte, mas como outras secretarias também, entendeu? Eu acho que eu posso falar em nome de toda a gestão, todos os secretários estão muito comprometidos em fazer uma gestão melhor. Acontece que tem coisas que a gente ainda paga um preço muito alto e não consegue executar tudo que quer, entendeu? Mas assim, quando for para criticar, critica. Mas quando for para dialogar, também dialoga, entendeu? Vem conversar com a gente, vem... nem que seja para debater, eu sou um cara super democrático. Quantas vezes você veio falar comigo coisa, às vezes, não, porque às vezes eu falei, Basílio, Basílio, ó, é assim, essa... E eu sempre com a maior abertura que eu sempre tive com você de explicar, de mostrar, não é conversa de política, eu vou lá, mostro, é uma parte que eu tenho dificuldade até de ser político, eu tenho mais facilidade em ser técnico. Então assim, e eu peço para que as pessoas que estão assistindo, o seu programa tem uma audiência muito boa, que assim, eu sou blindado em relação a isso, em receber a crítica e não desanimar. Mas as pessoas têm que tomar cuidado que às vezes pessoas de bem não entram na política, não entram para executar algum trabalho por causa dessas críticas. Porque fala, eu não, vou ficar falando da minha família, vou falar da minha vida, vou falar de não sei o que lá, e a gente perde pessoas boas. Então assim, tem que começar a ter mais consciência de quem é que eu vou falar de uma maneira mais rude e com quem é que eu vou falar de maneira mais técnica, mais educada. Eu acho que tem que ser educado com todo mundo, entendeu? Ponto final. Mas se você for uma pessoa mais imbatível, toma cuidado para não desanimar, porque eu sempre ouvi isso. Que eu não quero participar de nada de política não, porque só tem gente... Cara, até comércio. Eu fui pedir patrocínio pro negócio de figurinha lá, lembra que eu fiz? Teve uma loja que falou, não, isso tudo que é prefeitura eu não quero fazer não. Sabe, de maneira rude, eu falei, caramba, tá queimado mesmo. E aí as pessoas boas deixam de participar. Assim hoje, que a questão de patrocínio em Caxias tá difícil. Tá difícil. Tá difícil pra tudo em geral. Nossa. Tá difícil porque as pessoas não entendem, e aí eu vou falar por você, tá? As pessoas não entendem que você tá vendendo um espaço publicitário. Você não está pedindo esmola, você não está pedindo ajuda. Porque as pessoas, eu tenho certeza que você ouve assim, ó. Não, eu vou ver se eu vou te ajudar. É verdade. Quer ajudar, rapaz? Tá vendendo propaganda. Rapaz, precisa, tu não precisa, cara. Acho que é assim. Eu sei porque lá no Jiu-Jitsu eu ouvi muito. A última camiseta que eu fiz eu não coloquei nenhum patrocínio. Porque eu cansei de ouvir o seguinte: não, a gente vai te ajudar, a gente vai ajudar. Não, eu não estou pedindo ajuda. Eu tô pedindo para você comprar um espaço publicitário de uma camiseta que às vezes passa 10 anos o moleque tá usando ainda, cara, da propaganda. Não é verdade? Então assim, as pessoas têm que dar mais valor. Então os comerciantes em Cachoeira, ó, deem valor para patrocinar o programa do Basílio, o time de A, o time de B, porque é uma publicidade excelente, você liga com coisas boas. Exatamente. Esporte, que isso. Então no YouTube também, galera, pelo amor de Deus, velho. Patrocínio. É verdade, patrocínio. Vale a pena. O Leandro é um cara que sempre ajudou bastante. Você se arrepende, Leandro, de ter ajudado o time? Não vale a pena mesmo? Muito. Vale muito. Você tem retorno. O meu é transporte. Você ajuda, o pessoal vai te ligar depois. Mas você é da onde? De Guará. Você viu onde? Uma camiseta sua aqui e tal. Você faz transporte e tal? Sim. Fecha uma viagem. Às vezes você fecha uma viagem, aquilo que você investiu, você já ganhou 3, 4 vezes a mais, entendeu? Mas ele, só para frisar uma coisinha em relação ao campeonato amador, que a gente tava conversando muito em relação a isso, um pouco também de começar um pouquinho mais cedo, é porque em dezembro, normalmente, o pessoal gosta muito de fazer aquelas confraternizações. Que eu faço também, eu sempre faço. Você faz e tal. Então a ideia é terminar um pouquinho mais cedo, finalzinho, a última semana de novembro, quem sabe, já acabar o para não atrapalhar isso. Anota aí, pode anotar aí, sério mesmo, a semana que der no 13 de outubro, no próximo sábado, tu reserva o compromisso, anota aí. Eu vou fazer uma toda mensagem esse ano. Aí, ó. Você já tá querendo fazer em novembro, outubro. Só faço, fazer uns jogos lá. Então. Nós temos 5 minutinhos. Fazer em outubro, a ideia é essa. A gente vai, eu vou encerrar aqui o programa agora, que o Juan com o Leandro, eles vão lá para a quadra da Secretaria de Esporte, vai encerrar agora, beleza? Porque eles vão fazer um sorteio agora do Campeonato de Férias. Boa sorte. E a gente vai junto. Daqui a pouco eu vou chegar lá. Eu irei fazer, acho que é na semifinal, final, só a transmissão esse ano, que depois eu vou falar pessoalmente com você o motivo que é, porque está acontecendo umas coisas, então a gente não pode ficar todo dia lá, não. Mas eu
Você sabe, pode contar com o programa, pode contar comigo. O que eu puder ajudar, nós estamos à disposição. E eu particularmente estou. Obrigado, Basílio. Independente de qualquer situação aqui, eu tenho certeza que todos os seus ouvintes vão entender, porque sabe que para você não ir lá é porque é algo muito sério e é compreensível porque você é um cara que sempre esteve parceiro do Eu estava ali todo dia. Sei Eu falei disso. todos os jogos, mas não posso, infelizmente. Agora mais ainda que não. Tá joia? Pessoal, brigadão, Deus abençoe a todos, boa sorte, bom ano para vocês, tá? Fernando, bom ano. Obrigado, igualmente, Todos os pra vocês programas aqui. também. Vamos, um abraço, até semana que vem, se Deus quiser. Só isso aí então, a gente vai encerrando aqui o programa.